Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast André Prado, que é CEO da BBM Logística, empresa que traz soluções logísticas end-to-end da matéria-prima ao consumidor final. E para você que não conhece, o André Alarcon de Almeida Prado tem mais de 25 anos de carreira, é engenheiro civil, mestre em engenharia de sistemas logísticos e doutor em transportes pela Universidade de São Paulo, USP. Tem graduação em Global Logistics e Supply Chain Management pelo conceituado MIT, Massachusetts Institute of Technology. Conta com mais de 24 anos de experiência em supply chain e atualmente tem como responsabilidade a condução de um projeto de construção de uma das mais importantes plataformas logísticas da América Latina. É membro do conselho consultivo da Abralog, além de ter sido técnico responsável pelos trabalhos desenvolvidos sobre custos e cadeias logísticas no PDLT, Plano Diretor de Logística e Transportes de São Paulo, e no PELC, Plano de Excelência Logística e Cargas do Rio de Janeiro. André, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Rodilson, boa tarde para você, muito obrigado. É um prazer estar contigo, com o seu público aqui também. Vamos bater um papo legal aí sobre a BBM e a minha história aí. Pessoal, o nosso tema principal de hoje é falar um pouquinho sobre a BBM, soluções logísticas end-to-end. Mas antes da gente entrar no nosso tema principal, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando sobre o André, considerando que você iniciou sua carreira já trabalhando com operações logísticas como head na Rede Gazeta. Porém, a sua formação foi em engenharia. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que foi o seu início profissional. Trabalhar com logística surgiu por acaso, como acontece com a maioria dos profissionais. O que é que te levou a atuar com logística? Muito interessante isso, até porque combina um pouco com a história da logística no Brasil, né? Eu, desde criança, falava que ia fazer engenharia, era uma coisa minha, eu não sei nem porquê, eu não consigo nem te explicar isso hoje, Rodilson. Mas eu sempre falava que ia fazer engenharia. Eu entrei na USP na engenharia civil, entrei em São Carlos, que naquele momento eu achei que era o mais bacana para mim. E até o quarto ano eu estava um pouco perdido, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não gostava muito de projeto, não gostava das outras coisas. Sempre gostei muito de transportes. Mas teve uma matéria optativa que era a primeira do Brasil. Foi a primeira vez que na graduação eles falaram de logística. E quando eu fiz aquela matéria, era o livro azul lá do Ronald Ballu, Logística Empresarial, aí eu li aquele livro inteiro umas 2, 3 vezes e falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu vou fazer. Então, dali eu segui em logística praticamente minha carreira toda, só 1 ano e meio eu fiquei fora. Sempre fui um apaixonado pela logística, sempre briguei, lutei pela logística e pela importância dela, vejo que cada dia a logística está mais importante. Então, meu histórico na logística começou dessa matéria. E uma coisa que eu gosto de enfatizar sempre é o seguinte, logística é engenharia. Logística não é simplesmente chegar lá e fazer de qualquer jeito. Tem cálculos, tem modelos matemáticos, tem roteirizações. Então, assim, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer pela logística é preparar as pessoas, trabalhar tecnicamente e desenvolver uma logística mais forte no Brasil, porque uma logística forte é um país mais forte. Todo esse acaso, né, que você falou no quarto ano ali fazendo engenharia, apareceu a logística na sua vida e você começou a trabalhar com ela e hoje está aí há mais de 25 anos, como a gente descobriu aí através da sua apresentação dentro desse meio da logística e do supply chain. Isso te levou à BBM Logística, a empresa que faz a integração e otimização de toda a cadeia logística. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre a empresa, nos dar um overview sobre qual que é o escopo de atendimento e soluções que ela oferece? Pegando um pouco da história da BBM, a BBM é uma empresa com mais de 25 anos. Em 2017, o Stratos resolveu investir na companhia. Eu vim junto com o Stratos no dia 1, né? A gente começou junto ali e começou a montar a equipe de gestão, está completando 4 anos. Naquele momento a BBM não era muito conhecida no grande público, né? Era uma empresa mais regional no sul do país, com bastante contrato dedicado. Em 18 a gente faz uma aquisição muito interessante, foi disruptiva para nós, que é a compra da Transage, que a gente fez a aquisição da Kienagel, são as operações de rodoviária no Brasil da Kienagel. E ali a gente traz um capital humano muito importante. 2 dos gerentes daquela época são diretores da BBM hoje, e contribuíram muito para o crescimento.
19, a gente faz uma aquisição também bastante disruptiva, porque a gente compra a Translovato, que para mim era uma das principais empresas de transporte do Brasil e, sem nenhuma dúvida, uma das principais de transporte fracionado. A Lovato alavancou muito a BBM, né, e trouxe para a gente, para o grupo, todo o potencial aí do fracionado, de chegar mais perto do mercado de distribuição, das grandes centros, dos shoppings, lojas de rua. Esse movimento também nos auxiliou muito, e ali, se você olhar, Rodilson, a gente já estava criando o conceito end-to-end, né? A gente veio das operações dedicadas, do inbound, passou pelo FTL, que são as operações de transferência, e aí a gente entra na distribuição. E aí ano passado vem o Covid, que ninguém esperava, foi uma grande surpresa, muda muito o mercado, e isso também acaba alterando muito o perfil de consumo do grande público, e naquele momento a gente faz dois movimentos também super importantes. A gente faz a questão da Translag, Alagoinhas, né, que é uma das principais transportadoras do Centro-Oeste e parte do Nordeste. Com a vinda dela, a gente amplia toda a área de colaboração e de amplitude dos nossos serviços dentro do Brasil, e depois a gente passou muito tempo procurando, talvez a gente tenha comprado a empresa mais digital, a empresa mais escalonável da área de e-commerce, que é a Diálogo. Então, a aquisição da Diálogo, e aí bate exatamente no que você falou, completou o nosso conceito end-to-end. Primeiro, por que end-to-end? A logística ela é completa, ela vai desde a matéria-prima até o cliente final. Muitas indústrias ainda olham isso muito separado, em posições diferentes. Mas não sei se você concorda, mas no futuro a gente precisa analisar isso de uma forma global. Eu não posso estar com um caminhão levando outbound e tendo carga para voltar com inbound e não saber que isso existe. Então a questão da gente olhar a logística como um todo é um grande diferencial e a gente usa bastante isso. Nosso portfólio de serviço completo nos ajuda demais. Eu vou te dar alguns números, assim, que são números de mercado, mas, por exemplo, 53% dos nossos clientes têm 2 ou mais serviços, 35% tem 4 ou mais, e mais de 10% tem 6 ou mais. Então, assim, quando a gente entra num cliente, a gente tem um portfólio de serviços para oferecer que alavanca muito o nosso crescimento orgânico dentro do cliente. Eu acho que esse é um fator muito importante. Estamos expostos aí aos mercados que estão mais crescendo hoje, que a gente sabe que é o LTL, principalmente o e-commerce. A gente tem trabalhado isso. Instituímos aí as soluções Omnichannel, primeira vez que eu escuto isso aqui no Brasil. E o que é isso? Para a indústria acessar o mercado de consumo dela, não importa qual canal ele vai operar, a gente vai conseguir atender ele. Ele está querendo ir para um atacadista, a gente leva. Para um varejista, a gente leva. Quer para um marketplace, somos parceiros dos maiores marketplaces do Brasil. Quer levar direto para a pessoa física, a gente leva também. Então, assim, não interessa qual o seu canal de venda como indústria, a gente consegue te atender. Então, esse é um pouco do conceito e da aplicação do end-to-end dentro da logística. E finalizando, não podemos deixar de falar que hoje, e já desde 2019, mas hoje bem mais consolidado, a BBM já é um dos principais operadores logísticos aí do Mercosul e, por que não, da América Latina também. Uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os transportadores, né, geralmente é em relação ao nome da empresa, né, porque, né, geralmente eles colocam ali as iniciais do nome e assim por diante, né, trazendo ali uma referência, né, ao nome da família e assim sucessivamente. No caso da BBM, ela já começou como BBM e esse nome BBM, ele tem algum significado? Historicamente era essa composição de famílias, né, mas no decorrer do tempo ficou muito mais como uma marca mesmo, até porque hoje a empresa é 100% profissionalizada, né, a gente tem uma empresa de capital aberto desde 2019. Então hoje é BBM porque é o nosso nome aí. Também a gente tem muito orgulho das marcas que a gente carrega junto, como Translag, obviamente a Lovato, a Diálogo, a gente tem outras marcas muito fortes, mas essa composição hoje todinha é BBM. Falando um pouquinho, inclusive, dessas aquisições, você falou um pouquinho da Translovato, da Translag, da Diálogo, complementando toda a estrutura que a empresa oferece no Brasil. Levando em consideração exatamente isso, essas aquisições, para se tornar uma empresa com soluções end-to-end, quais regiões do Brasil vocês atendem? Já atende o Brasil inteiro? Quais são essas unidades, principalmente considerando as unidades nacionais e internacionais, que eu sei que vocês têm e atendem? Falando um pouquinho dos colaboradores, veículos, essa estrutura que faz toda essa roda girar da BBM, fazendo acontecer essas soluções que vocês trazem end-to-end. Como é que funciona? Perfeito. O primeiro ponto aqui é que a gente já opera em todo o Brasil e em 7 países do Mercosul hoje, né? Então a gente já atua em todas essas regiões. Não necessariamente também, Rodilson, a gente consegue atuar com todos os nossos serviços em todas as nossas regiões. Então tem algumas regiões que a gente cobre determinados serviços e outra não, embora a gente atue em toda essa região. A gente ainda quer crescer bastante em termos de rede logística no norte e nordeste do Brasil, é uma coisa que a gente quer fazer e trabalha para crescer, estamos olhando isso do mercado. A gente quer ampliar a nossa rede de e-commerce também, é um ponto que é super importante para nós. Então hoje a gente tem trabalhado nesse sentido. Eu te falo que tem 3 níveis que você consegue trabalhar no desenvolvimento do negócio. Primeiro nível é a rede logística, que a gente trabalha nisso cada dia mais forte. Com a rede você acessa aquilo ali e a gente gosta muito de aproveitar a nossa rede logística, principalmente de LTL, para se expandir pelo Brasil, porque todos os
os outros serviços conseguem percorrer por cima da rede de LTL. O segundo nível nosso é de conseguir implementar todos os serviços em todas as regiões. É um trabalho que a gente faz também, então a gente vai trabalhando para ver como é que você consegue acoplar isso. E por último é você jogar densidade na rede. O que é isso? Você tem um volume de clientes e quanto mais densidade na rede você tem, mais seu custo cai, né? Porque você consegue diluir isso. Então a gente trabalha nessas 3 dimensões, embora a gente opere hoje de forma integrada em todas as regiões. Falando um pouquinho sobre os mercados que a BBM atua, gostaria que você pudesse falar pra gente se existe algum mercado que ela mais cresce, principalmente considerando que vocês foram o número 1 como top do transporte em 2020 nas categorias de calçados, eletrônica, metalurgia e preferência nacional. A BBM ela tem alguma especialidade em algum segmento, atua em todos, ou geralmente existem aqueles que vocês mais se destacam, geralmente exatamente levando em consideração esse número 1 como top do transporte? Ô Dilson, quando a gente olha em tipo de serviço, o que mais cresceu foi o e-commerce, né? E o Covid acabou influenciando, eu estou falando aí da transição de 19 para 20, acabou alavancando muito. A gente dobrou o volume de 19 em 2020 e vem trabalhando agora em 21 também, de uma forma muito ativa. Outros negócios foram bem também, como o TM, tem crescido bastante, a nossa área de Transportation Management, ela tem crescido bastante também, e é um outro negócio que alavanca. Os contratos dedicados, eles são contínuos, a gente sempre vai crescendo e vai trabalhando, então assim, a gente vem trabalhando numa gama. Quando a gente fala de setores, como a gente atua em muitos setores, a gente cresce em vários. Você falou alguns prêmios aí que a gente recebeu, a gente tem visto, por exemplo, farma vir bem, alimentação vir bem também, papel e celulose, a gente é uma das principais empresas de papel e celulose do Brasil, é um segmento que a gente sempre evolui, porque a gente tem um core business muito forte nesse segmento. A área de MRO, de manutenção, é uma área de dar apoio no inbound, especificamente falando, também é uma área, um serviço que a gente coloca muito forte e uma área que a gente tem crescido. Então, assim, hoje é muito bacana ver o portfólio de serviço e o crescimento que a gente teve, né? De 20 para 21, a gente teve quase 70% de crescimento ali da companhia. É um crescimento gigante, tanto por aquisição quanto por crescimento orgânico. E se você olha na média aí, a gente tem um crescimento de 51% nos últimos 4 anos, acho que isso é recorde na indústria, né? Depois a gente vai falar um pouco disso, como você falou no começo, lá em relação aos prêmios que a gente recebeu. Mas desse 51, mais da metade é orgânico. Então, assim, não adianta falar a BBM cresceu porque ela comprou muitas empresas. É verdade também, só que ela cresceu mais ainda com crescimento orgânico, novos clientes, do que com aquisição, né? É importante falar isso. Recentemente, principalmente, né, através desse trabalho que vocês vêm fazendo, né, através desse crescimento e desse diferencial pelas aquisições que vocês também estão trazendo aí para o mercado, foi divulgado que a BBM ela foi reconhecida pelo tradicionalíssimo ali jornal britânico Financial Times como uma das empresas que mais cresce na América Latina. Como é que isso aconteceu? Você poderia falar um pouquinho para a gente exatamente sobre isso, né, esses diferenciais e principalmente, né, o que causou e o que trouxe esse reconhecimento dessa renomada, né, referência associada aí ao jornal britânico Financial Times? Rodilson, assim, quando o Financial Times, ele tem uma empresa de estatística que trabalha estatista para eles, mandaram a comunicação para nós que a gente estava sendo avaliado e que a gente precisava validar alguns dados, passar mais informações, ali já foi uma grande surpresa, né? Porque é um prêmio que avalia as Américas como um todo, incluindo os Estados Unidos. Então, assim, naquele momento já me surpreendeu, porque eu sabia que era um negócio muito grande. Talvez aqui no Brasil não tenha nem o reconhecimento que tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? As pessoas não sabem, a gente até fala isso um pouco, mas acho que a grande mídia e o grande público não fala tanto disso. Então, assim, acho que é um orgulho para nós ter uma empresa brasileira, principalmente de logística e transporte, figurando entre isso. Então, assim, quando foi uma surpresa muito grande. Quando a gente ficou, e não foi nem numa posição lá embaixo, não, entre as 500 a gente ficou mais ou menos no meio, assim. A gente ficou super bem. Só para você ter noção, nas Américas, só 8 empresas de logística ficaram nesse grupo. A BBM, obviamente, foi a única do Brasil. Empresas que ficaram no grupo com a gente foi o Uber, que você conhece muito bem, e a Lyft, que é uma das empresas mais digitais dos Estados Unidos, né, e que é até bem menor que a BBM. Para nós é um orgulho gigante, acho que deveria ser um orgulho para o Brasil também, de você ter empresas do segmento figurando entre isso, então eu acho que foi um diferencial muito grande, e estamos trabalhando, né, porque ali não tinha um crescimento nosso do ano passado, tinha sido até outro, quer dizer, a gente ainda tem a chance de figurar mais um ano nesse grupo aí, vamos brigar por isso, então acho que é um orgulho para a BBM, principalmente, para toda a nossa equipe, que foram eles que construíram isso e fizeram essa empresa, mas também um orgulho para a logística do Brasil ter uma empresa daqui figurando nesse grupo. Pessoal, um pouquinho aí da BBM, acho que deu para conhecer bastante dessa empresa, como falamos no início, que traz soluções logísticas end-to-end da matéria-prima para o consumidor final. André, entrando agora no nosso tema principal, soluções logísticas end-to-end com a BBM Logística. Você falou um pouquinho no início, mas eu gostaria que você entrasse um pouco mais em detalhes em relação ao que significa soluções end-to-end,
principalmente considerando que a gente sabe que existe o First Mile, Middle Mile, Last Mile, e vocês oferecem soluções exatamente para todos esses segmentos, dando inclusive opções em diferentes serviços para todo o Brasil. Soluções end-to-end, nas palavras aí da BBM Logística, o que significa? Acho que o conceito end-to-end, ele já é meio padrão no mundo, né? Que você conseguir operar desde a matéria-prima até o cliente final em toda a cadeia logística, né? Isso tem sido cada dia mais comum nos entendimentos técnicos, pela importância de você, como eu já falei um pouco antes, olhar essa cadeia como um todo. O que a gente trabalhou? Primeiro a gente construiu, né, uma cadeia end-to-end, você precisa construir uma empresa que tenha isso, usamos as aquisições para nos alavancar, como eu falei um pouquinho antes, e conseguiu construir essa rede que atende a logística como um todo. Então, quando a gente avalia um cliente, Rodilson, a gente faz um diagnóstico dele, né? A gente tenta avaliar em quais etapas logísticas a gente consegue contribuir. E muitas vezes a gente fica pedindo informação de outras áreas da empresa para ver como é que a gente consegue também alavancar e tentar gerar uma solução diferente. Hoje a BBM tem uma diretoria de soluções dedicadas. Acho que provavelmente a BBM é a única transportadora que tem isso. Então a gente tem um diretor técnico, um engenheiro, que ele vai numa companhia, entende o caso dele e tenta gerar uma solução específica. A gente está falando mais de contrato dedicado, porque alguns serviços hoje são mais commodities e a gente não consegue fazer. Então, o grande diferencial nosso, como você falou, é atuar no first mile, no inbound. Olhar a primeira etapa da logística e como é que a gente otimiza isso. Olhar o middle mile, que é conectar as nossas unidades, conectar as unidades dos clientes e, obviamente, como a gente está com as nossas empresas, tanto com a Lovato como com a Diálogo, olhar no last mile, como é que eu conecto os centros urbanos, e aí é loja de rua, shopping e pessoa física. Então, a gente trabalha em todas essas áreas, a gente tenta entender a dor da indústria e de todos os clientes, né? E gerar sempre para ele a melhor solução e a melhor conexão dessa cadeia logística como um todo. Eu vi uma entrevista tua, agora eu não me recordo onde que foi, que você falou que a BBM, ela tem feito aí 300 milhões de quilômetros por ano, ou seja, dá 21 voltas à Terra por dia. Se eu não me engano, acho que foi uma entrevista numa rádio gaúcha e em algum momento eu não lembro qual é o nome da rádio. Eu não sei se essa entrevista ela foi recente, se já tinha algum tempo, esses números estão atualizados, é exatamente isso mesmo. 21 voltas na Terra por dia, 300 milhões de quilômetros por ano. Esse é o trabalho que a BBM tem feito, né? Principalmente através de todo esse trabalho associado à logística end-to-end. Rodilson, é recente esse número. A gente deu uma entrevista, assim, pro grupo lá do Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem um volume operacional muito importante, né? Muito relevante. Tanto quando você olha em número de quilômetros percorridos, quanto em número de pessoas e unidades. A gente fez 11 milhões de entregas, né, ano passado. Dessas, 8 milhões já para pessoa física. Então, a gente tem um volume bastante grande também de canais de conexão de destinatários. E o último ponto é a volumetria, principalmente pelo florestal, papel e celulose, que a gente é um dos maiores do Brasil. Ali você carrega principalmente embalde grandes volumes, né? A gente integrou a cadeia inbound, por exemplo, você ter só citar um tipo de solução nossa. Hoje a gente faz colheita, quer dizer, eu derrubo a madeira, beneficio ela, corto ela em tora, transporto ela dentro da floresta, né, que é o forwarder, carrego com grandes equipamentos e pego essa madeira e levo até a indústria de papel e celulose. Então são operações altamente complexas, com investimentos bem grandes e que a gente conseguiu gerar soluções diferenciadas para o mercado. Então, realmente os nossos números são grandes, porque de fato a empresa é bastante grande também, né? Então a gente acaba tendo esses números aí, como você citou. Falando exatamente um pouquinho sobre esse tipo de trabalho, recentemente eu conversei falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de 3PL, 4PL, 5PL que está chegando no mercado. Dentro desse contexto associado a todas as soluções que vocês oferecem e as customizações necessárias também que vocês oferecem para a empresa, qual que é o estágio, né, dos produtos e serviços que a BBM tem oferecido exatamente em comparação a esses 3PL, 4PL e o 5PL, que a gente sabe que existe muito lá fora, está chegando também a qualquer momento aí no Brasil? Primeiro ponto, assim, a gente tem muito orgulho de se definir como operador logístico. Aqui não é uma empresa de contratação ou intermediário ou que está gerando mais custo na cadeia. Nós somos operadores, ponto. Obviamente, também, mesmo como operador, às vezes você pode ter parceiros. Em qualquer negócio tem isso, né? Numa empresa de tecnologia tem isso, numa indústria tem isso. Às vezes a manutenção da indústria não é feita por uma equipe interna. Muitas vezes é feita por uma equipe externa que é contratada para fazer o core business, entendeu? Então, em alguns pontos a gente trabalha com parceiros e aí acaba sendo um 3PL, né? Porque a gente contrata um terceiro para fazer uma entrega em algum lugar específico. Agora, o nosso grande volume operacional é operar diretamente. Nós somos operadores logísticos na essência e não trabalhamos na cadeia logística como intermediadores, nós somos operadores e temos orgulho disso, entendeu? Excelente, você falou um pouquinho, né, sobre os números, 300 milhões de km por ano, 21 voltas na Terra por dia. Isso fez com que, é claro que esses números também estão considerando as unidades internacionais. Vocês têm unidades aí na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru e Venezuela. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente também, né, principalmente sobre a atuação nesses países. Quais são os principais desafios em atuar internacionalmente e principalmente também se existem diferenças, né, entre as operações que vocês fazem
fazem no Brasil, no mercado doméstico e o mercado internacional nesses países. É super importante falar da relevância do Brasil no Mercosul, né? A gente sabe que a gente é bastante relevante, até em relação aos volumes que conectam. Então, assim, mais uma solução que a gente prove e provê e, paralelamente, também oferece como serviço é o transporte internacional. Quando a gente fala um pouco das dificuldades ou desafios, a gente sabe que as legislações ainda são independentes por país, embora tenha uma regra geral do Mercosul, as legislações são um pouco diferentes. Então, aqui a gente precisa atender em todos os pontos a legislação do Brasil, mas também dos outros países. Esse é um ponto que a gente tem que fazer. Tem a parte cultural também, às vezes determinado serviço funciona melhor num país, não funciona no outro. A gente olha assim na Argentina e no Uruguai, que a gente tem um fluxo muito relevante nesses dois países também, nos outros não é tão grande, mas também é relevante. A gente trabalha muito forte a legislação local, trabalha com pessoas da região, então a gente tem um escritório ali perto da Recoleta em Buenos Aires, que a gente tem a nossa equipe argentina, que fala um belo espanhol portenho, então assim, a gente também usa essa expertise das regionais, das pessoas no local. Quem toca a nossa área de internacional hoje é um argentino, não é um brasileiro, é uma pessoa que conhece muito bem o mercado regional para conseguir passar por cima desses desafios. Você falou um pouquinho no início, né, que houve um aumento aí do e-commerce, principalmente, né, nesse momento aí de pandemia, que houve um crescimento gigantesco frente a todas as operações e o percentual aí que a BBM trabalha. Como é que você avalia exatamente esse aumento da concorrência no setor de entregas, principalmente após esse crescimento, associado ao nível de serviço esperado pelo cliente nesse momento aí de 2021 e que essa exigência aumentou ainda mais? Perfeito, Rodilson. Assim, primeiro ponto, se a gente for falar de entrega direta hoje, eu acho que até um pouco o contrário. A demanda é maior que a oferta para entrega direta. Tanto é que esses grandes marketplaces, muitas vezes eles estão buscando parceiro porque o volume às vezes cresce muito rápido e você tem que atender. Como a gente trabalha na cadeia omnichannel, vamos supor, diminuiu um pouco de venda de loja de rua, impactou o LTL, a gente vai lá e trabalha a parte de e-commerce e alavanca aquilo ali. Quando a gente fala de mercado, principalmente o cliente final, ele está cada dia mais exigente. Então, assim, você precisa combinar isso tudo e também ter uma metodologia de custo que sustente a operação. Não adianta você trabalhar e o seu custo ser maior do que o que você recebe, porque isso não vai ser sustentável no longo prazo. Eu acho que todos os entes da cadeia têm trabalhado assim. Então a gente tem trabalhado de forma sustentável, num ambiente que nem talvez todos que estejam ali estejam trabalhando dessa forma, e sempre preocupado em melhorar o nível de serviço. Então a gente tem entregas mais rápidas, está usando o tamanho da nossa empresa, esse é um grande diferencial nosso, para conectar regiões de uma forma muito mais rápida, porque eu já tenho esse veículo andando, já estou caminhando ali, então isso a gente tem alavancado muito prazo, e a gente tem aí trabalhado muito forte para contribuir nesse momento da história, nesse momento que tem muita coisa mudando, principalmente pelo Covid, para conseguir atender os clientes da melhor forma possível. Acho que eu esqueci de perguntar no início, em se falando assim de mensuração dos ativos da empresa, né? Se a gente levar em consideração armazenagem, equipamentos, principalmente também CDs ou caminhões e assim por diante, todo esse processo que faz as entregas FTL, LTL e assim por diante. Você poderia abrir um pouquinho pra gente sobre isso, exatamente como que é a estrutura de operações que a empresa oferece? Assim, de uma forma muito ampla, tá, Rodilson? Até por a gente ser de capital aberto, a gente tem que falar tudo alinhado com o formulário de referência. Então, assim, a gente vai falar de uma forma mais ampla, mas está convidado aí a visitar depois a gente mostrar na prática. Mas a gente tem 90 unidades operacionais e de todos os tamanhos, né, grandes aqui. E você tem aí mais de 1.000 equipamentos hoje, boa parte, obviamente, a gente sabe que são caminhões, mas a gente, como eu falei, tem colheitadeira, tem outros tipos de equipamentos também, de implementos que estão nesse modelo. E temos mais de 5.000 funcionários. Esses são os grandes números publicados e os números que mostram um pouco da nossa estrutura. Mas a gente sabe também que a gente tem todos os dias aí milhares de veículos rodando, porque você tem uma série muito grande aí, às vezes, de subcontratação de outro modelo que estão operando aí ao longo do Brasil, como todas as outras grandes transportadoras. André, falando um pouquinho exatamente frente a esses números que você trouxe pra gente de crescimento da empresa, tudo isso provavelmente só é possível através da tecnologia. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que vocês têm tratado exatamente a tecnologia e digitalização na logística da empresa, que tipo de experiência que é dada ao cliente relacionado à visibilidade, voltada para tracking, TMS, monitoramento e assim por diante. O Dilson, assim, tecnologia é core business na BBM. Tanto é que a gente acabou comprando a Diálogo porque era a empresa mais digital que a gente viu no e-commerce. Então, assim, a gente sempre está falando de digitalização. Uma diferença nossa talvez seja, enquanto a maioria dos concorrentes quiseram comprar startups ou trazer empresas de tecnologia, a gente se acoplou a algumas delas, que a gente tem dentro de casa hoje, mas grande parte do nosso desenvolvimento está sendo feito dentro de casa.
Muito provavelmente a gente tem o maior projeto aí de logística digital da América Latina. Nós temos 2 parceiros muito fortes nisso. O primeiro é a TOTVS, a maior empresa de software da América Latina, e a TOTVS está com a gente nesse processo. A gente está construindo aí o primeiro TMS totalmente digital, e isso é uma parceria entre as 2 companhias, é público, as 2 empresas já falaram isso. Estamos construindo um modelo aí que vai ficar para as 2 empresas. Temos a Sascar, que é provavelmente a maior empresa de track and trace do mundo, como grande parceiro também. Ela está nesse projeto digital nosso, conectando todos os ativos móveis à nossa plataforma digital. Essa plataforma deve sair do forno no final do ano que vem, a gente já implementando algumas operações, mas nosso conceito é muito simples, embora seja muito difícil de fazer. A gente está digitalizando toda a cadeia end-to-end, a gente está digitalizando toda a logística, e a gente vai subir com esses dados 100% digitais. Paralelamente a isso, a gente tem uma área interna à companhia, que é uma área de engenharia, de pesquisa operacional, que a gente usa algoritmos matemáticos, pesquisa operacional, para tratar esses dados digitais que vêm e conseguir oferecer aos clientes, dia após dia, as melhores soluções. Então, a gente está trabalhando nesse projeto gigante, que no último avaliação interna envolvia mais de 300 pessoas nesse projeto hoje, para conseguir ser aí provavelmente a primeira empresa da América Latina de logística que vai digitalizar toda a cadeia end-to-end de suas operações. Entrando nesse tema exatamente de startup, né, que você comentou um pouquinho, que viu que nesse período muitas empresas, elas procuraram se digitalizar, aquelas que não eram ou que não estavam tão bem avançadas nessa maturidade de digitalização, fizeram parceria exatamente com essas startups a fim de explorar essas conexões através da tecnologia e garantir maior excelência operacional, que no caso deles foi obrigatório fazer isso, né? A BBM, ela fez alguma iniciativa nesse respeito com startups especificamente, e não parcerias, mas com startups, empresas de tecnologia, para poder aprimorar um pouco mais exatamente essa parte operacional, ou simplesmente esse trabalho que vocês já estão fazendo com a TOTVS, a Sascar e também através da aquisição de Diálogo, a empresa já estava preparada para poder atuar com todo esse diferencial de tecnologia e digitalização nesse período? O Dilson, na verdade, a gente está trabalhando nas 2 áreas concomitantemente. A gente tem esse projeto que ele é muito maior, ele é muito amplo, né? Como eu estou falando, envolve 300 pessoas, é um projeto gigante. Então, assim, a gente está trabalhando nisso hoje, mas paralelamente, tudo que a gente consegue conectar de startups, a gente tem uma startup de tecnologia, por exemplo, na área de compras, que conecta nossos fornecedores e faz digital. Temos outra na área de RH, que a gente consegue hoje, qualquer aprovação de vaga, fazer digitalmente até do celular. Então, a gente foi conectando algumas startups, robozinho que emite nota fiscal. Fomos colocando ali, nesse ambiente que a gente tem interno da companhia, várias startups, várias operações digitais que foram melhorando o nosso dia a dia, mas o nosso projeto Core, ele é mais estruturado, ele é feito dentro de casa, até porque a gente entende que não é conectando várias coisinhas que você vai construir algo grande comum. É difícil pra caramba. Pra quem conhece muito tecnologia, sabe bem o que eu tô falando. Não é você comprar 10 startups que você vai construir uma única que vai fazer. Você consegue fazer, mas você vai ter que meio baixar tudo e reconstruir tudo para conseguir fazer uma plataforma realmente integrada, né? Senão vira uma coxa de retalhos, ninguém fala a mesma coisa, você tem muito depara que não se conversa bem depois. Então a gente está construindo aí um ambiente único que tem tudo isso integrado sobre um sistema core. Excelente. Ainda se falando de tecnologia, você acredita que alguma dessas tecnologias, né, ela tem maior potencial para o setor logístico, principalmente considerando o last mile, que tem tido esse boom no crescimento associado ao e-commerce? Cara, o que a BBM acredita é o que a gente está implementando. Primeiro, a digitalização. E que é muito difícil. Quem falar para você que é fácil é porque ainda não entrou para fazer. Porque quando entrar, vai ver a dificuldade que é você integrar a cadeia como um todo. E não é como um 3PL, um 4PL que você falou, né? Eu posso controlar, mas daí eu vou depender de um terceiro que não vai mandar aquela informação. Eu estou falando de você controlar em real time, e aí a gente precisa muito da TOTVS e da Sascar para conseguir fazer esse grande desafio que é digitalizar toda a cadeia. O segundo, cara, é a utilização de pesquisa operacional, de matemática, para achar a melhor solução. Todo mundo se acha um gênio da logística e acha a melhor solução, mas quando coloca o computador para fazer, ele acha uma solução 10 vezes melhor que você achava. Aí você fica até com vergonha. Eu sei porque a área aí de estudo que você falou na minha apresentação, que eu fiz, e no começo eu rodava e falava, meu Deus, rodava nas minhas operações e falava, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? O melhor exemplo que eu dou, Rodilson, é do Waze. Quem é usuário do Waze sabe o que eu estou falando. Quando você começa a usar o Waze, ele começa a te dar caminhos que você nunca imaginou. E você vai naquele caminho. E ali é pesquisa operacional pura. E você olha e fala, cara, não é que é melhor esse caminho? Pode ser mais trabalhoso, ou não passei via, mas você olha e fala. E muitos dele você usa no seu dia a dia. E você só usa porque o Waze te ajudou. Então esse conceito de colocar a pesquisa operacional dentro da logística, eu acho que também ele é muito diferencial e a gente trabalha muito forte aí para conseguir fazer isso.
Não, o legal desse exemplo do Waze é porque eu já tentei uma vez, eu fui contra o Waze e acabei entrando num congestionamento gigante, levando em conta, né, como a tecnologia faz essa diferença que se você seguir exatamente, claro que um software bem preparado e bem estruturado, né, desde a base, faz toda a diferença para suas operações. Falando um pouquinho agora, André, de ESG, a gente sabe, né, Environmental, Social and Governance, que tem se tornado cada vez mais um diferencial competitivo para as empresas atualmente. Eu já vi muitas empresas que, inclusive, para você participar de um bid, se você não tem o ESG implementado, você já está fora. Então, cada vez mais as empresas elas estão considerando, né, a importância do ESG, né, o meio ambiente aí associado às suas operações. E no caso da BBM, né, como é que vocês têm trabalhado para construir uma cadeia de suprimentos sustentáveis para o transporte associado ao ESG? O Gilson, assim, quando a gente fala de ESG, e aí similar, por exemplo, uma área de qualidade, assim, eu acho que esses conceitos só dão certo quando eles fazem parte da estratégia do core business do negócio. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi deixar claro para a companhia como um todo que desde o conselho de administração até o operador de campo, todo mundo precisa entender, a gente está trabalhando cada dia mais nessa conscientização, que os aspectos ESGs são fundamentais para a gestão do negócio. Nesse aspecto, eu acho que o primeiro ponto e o mais importante é a gente fazer que toda a empresa esteja conectada com o conceito ESG. Quando a gente fala de governança, assim, nesses 4 anos a gente implementou um nível de governança impressionante. A gente tem um conselho de administração, que a nossa presidente, com muito orgulho do conselho de administração, é a Inês, uma mulher, quer dizer, a diversidade é importante para nós também nesse aspecto. A gente tem a maioria dos nossos conselheiros externos, pessoas como o Antônio Robles, que é uma pessoa que conhece muito de logística, que tem uma história linda na logística, que está no nosso conselho de administração, os sócios do Stratos, a gente tem o Thiago, que veio da B3, dá uma visão de mercado sensacional para nós, o Marcos, que é um dos fundadores da BBM, que conhece muito de logística também. Então, assim, a gente tem hoje um conselho de administração de várias idades e até com diversidade, a gente tem 4 comitês fixos, cada um deles tem um líder externo também, então o nível de governança da BBM é gigante. Temos uma área de controles internos, que é uma área nova, poucas empresas de transporte do Brasil têm essa área, que está controlando o que está sendo feito errado, qual é a melhor forma de fazer, evitando que você tenha alguma coisa que não esteja dentro de compliance, governança dentro da companhia. Então essa área nossa é muito forte. Quando a gente fala da área do social, assim, a BBM tem um compromisso com os entornos dela, a gente sabe que em alguns municípios a gente é uma das principais empresas que está naquele município, principalmente em grandes operações que a gente tem, então a gente tem um respeito muito grande, um apoio muito grande à sociedade, né? Trabalhamos muito forte nesse sentido, temos campanhas bem grandes, né? Como, por exemplo, o Natal das Crianças. A gente ajudou milhares de crianças dando um presente de final de ano. Acho que não ter a chance de ganhar um presente de final de ano é muito duro para uma criança e a gente trabalhou muito forte fazendo e entregando esse produto lá e levando, às vezes, um Papai Noel, um projeto muito bonito também. Mas esse é apenas um dos vários projetos que a gente tem na área do social. E na área de environmental, que a gente tem trabalhado muito forte. Primeiro, como a gente otimiza melhor a nossa operação? Como a gente pode usar até a pesquisa operacional para rodar menos, para economizar, né? Então a gente tem trabalhado muito forte nesse sentido também, gerando diversas soluções internas, que vai desde controle de água, controle do consumo de energia, ver como é que a gente consegue construir um planeta melhor, uma área ambiental melhor e um futuro melhor para nossa família e nossas crianças, né? André, entrando nas nossas perguntas finais, né, levando em consideração todo esse trabalho que você tem feito, a gente falou um pouquinho do crescimento da empresa associado aí a crescimento de mais de 50% nos últimos 4 anos. Isso fez com que você fosse reconhecido e homenageado pela Ernst Young através de um vídeo como empreendedor do ano. Ser reconhecido em vida é um dos maiores privilégios que existem. Isso eu peguei inclusive de um post que você colocou no LinkedIn. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho exatamente sobre esse reconhecimento, o que isso significou para você? Assim como o Financial Times foi uma coisa que não era esperada, assim, desse mesmo post que você falou, eu citei ali, eu nunca trabalhei para ter esse tipo de reconhecimento. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber, e a mais importante de todas, é que assim, quando você ganha um prêmio desse, na verdade não é você que está ganhando, é um time como um todo. Se não fosse o time de todas as pessoas, a Juliana que está aqui com a gente agora, todos os nossos diretores, todos os nossos gerentes, todos os supervisores, pessoal da operação, os motoristas, todos. Se não fossem eles, eu nunca teria ganho um prêmio e um reconhecimento desse. Eu acho muito importante também para a logística, e de novo, falando na associação com o Financial Times, assim, quando um executivo, eu desconheço, acho que, não sei se um prêmio dessa magnitude já tinha vindo ainda, principalmente numa entidade como a Ernst Young, né, que é gigante. Se olhar as empresas que a gente concorreu ali, são empresas muito grandes, assim, então a logística começar a ser vista como mainstream, né, como uma das áreas mais importantes do Brasil, ter profissionais reconhecidos, eu acho que é muito mais importante do que eu ter ganho, outra pessoa ter ganho, né. Eu acho que, nesse caso fui eu, que bom que fui eu para mim, né, eu acabei recebendo esse reconhecimento, mas de verdade eu olho isso muito mais do que alguma coisa
coisa associada à pessoa física. Eu olho muito mais, obviamente, a BBM, que é a empresa que a gente representa, mas também principalmente ao setor, né? Da gente estar alavancando a importância da logística. E meu sonho é que mais pessoas de transporte, de logística, ganhem esse prêmio no futuro e outros prêmios importantes no futuro, porque uma logística forte vai fazer de nós, você, eu e todos os profissionais que vivem da logística mais fortes, né? Eu acho que isso realmente é importante. André, a pergunta final, uma pergunta que eu costumo fazer para todos os entrevistados, eu gostaria que você pudesse, para finalizar, tá indicando aí pra gente sobre algum conteúdo, tipo algum livro, algum podcast, ou às vezes inclusive algum filme, enfim, algo que realmente fez a diferença, que contribuiu para influenciar a sua carreira profissional. Você poderia estar trazendo aí pra gente como uma indicação, né, pros nossos ouvintes e todos aqueles que estão acompanhando. Você foi claro em dizer que você se preparou muito para estar onde você está, você recebeu o reconhecimento e com certeza nessa preparação, né, você deve ter algum livro, algum conteúdo, algum filme que você acha que também influenciou seu crescimento, influenciou a sua carreira. E no teu caso aí, você poderia estar trazendo pra gente aí alguma indicação? Disso eu acho que eu vou dar uma resposta não muito óbvia, tá? Até por ser engenheiro, assim, mas nada contra, mas assim, eu não acredito tanto em livros de autoajuda, eu acho que eles são super importantes, naquele momento que você precisa mudar alguma coisa, às vezes um livro desse, uma história dessa te ajuda, às vezes alguns pontos executivos, você olha que tem alguns livros um pouco mais técnicos, mas também que vão muito na área de vamos se motivar, vamos fazer, assim, isso é super importante, como eu já disse, nada contra, mas o meu foco vai um pouco pro outro lado. Eu acho que o primeiro ponto, diferente de quando eu comecei em logística, hoje, se você se esforçar um pouquinho para entender o inglês de leitura técnica e tiver um Google, você tem material para ler nos próximos 150 anos. Então, assim, o que eu tenho para falar é o seguinte, se preparem tecnicamente, se mantenham motivados, leiam os livros bacanas que te deixam felizes, tenham essa energia para conquistar muita coisa, mas paralelamente, além dessa energia, se prepare para conseguir fazer isso. Quando você fala da Harvard Business, por exemplo, você tem a McKinsey emitindo um monte de material de logística genial e de gestão também. Vários sites globais que tem um monte de informação. Muita coisa em português também, né? Eu tô falando em inglês porque, assim, tem muita coisa em inglês que é pesada e que te ajuda a te dar uma base técnica até mais forte. Mas você consegue facilmente começar no português e tem seus podcasts, tem um monte de coisa disponível na USP em outros lugares, tem a Mundo Logística, que é uma revista muito bacana e técnica, que você gosta também, eu sei. Então, assim, se prepare, entenda aquilo que você faz tecnicamente, aprenda um pouquinho mais por dia, aprenda mais de processos, tire um Yellow Belt, depois um Green Belt, chegue num Black Belt, se desenvolva. Eu acho que aqui eu vou defender um pouco do outro lado. Tem muita gente defendendo a motivação, eu acho muito bacana, mas eu quero defender um pouco aqui a preparação também, né? Eu brinco e falo com minha equipe o seguinte, treino duro, jogo fácil. Eu sempre vi isso na minha vida. E eu vim do esporte também, quanto mais duro a gente treinava, quanto mais forte a gente estava treinando, mais resultado a gente conseguir nas competições. Então eu acho isso, se prepare. Quantas vezes eu varei noite, eu lembro que meu filho pequenininho, eu passava de sexta para sábado, tinha trabalhado a semana inteira, passava de sexta para sábado até de manhã estudando, mas lá na frente isso voltou para mim, né? Então todo esforço vai ser recompensado, não esqueça que se você não se preparar, dificilmente você vai estar pronto para grandes desafios. Então é um pouquinho diferente o jeito que eu falei, mas é meu jeito de entender a vida e o jeito de ajudar as pessoas. Excelente, então a nossa indicação de hoje, né, associada aí ao André, é preparação. É você como profissional dar a preferência e estar ocupando ali o seu tempo livre em se preparar para ser um profissional melhor, levando em consideração que lá na frente, né, os frutos virão. André, essa foi minha última pergunta, eu gostaria de agradecer a sua participação e também a sua disponibilidade de compartilhar da sua história com os ouvintes do GuiaCast. Gostaria que você pudesse, para finalizar, deixar para a gente seus contatos e fazer as suas considerações finais. Disso, muito obrigado. Quando a gente fala de BBM, nós temos nosso site, bbmlogistica.com.br, as pessoas podem acessar, é um site easy-friendly, ali você consegue acessar tudo, saber da nossa história. Se você tem interesse em trabalhar na BBM, se cadastrar lá na BBM, quem está ouvindo esse podcast, esse é o melhor jeito. Toda a nossa área de contratação, ela é digital, então não adianta mandar o currículo para mim, porque eu vou responder que eu vou falar assim, gente, vocês precisam se cadastrar no site. Então todo mundo tem direito igual, todo mundo que está cadastrado lá vai ser avaliado, essa é a melhor forma. E falando na física, quem quiser manter contato comigo, tem o LinkedIn, meu LinkedIn é aberto, lá andreparado.bbmlogística, pode me seguir, pode mandar uma mensagem lá que a grande maioria eu respondo, a gente sabe que a gente não consegue às vezes responder tudo, eu recebo dezenas e dezenas de mensagens por dia, mas a maioria ali que a gente consegue responder, a gente responde, e estou à disposição para estar conectado com vocês via mídia social. Acho que principalmente depois desse nosso bate-papo e toda essa história aí da BBM, falando um pouquinho sobre soluções logísticas end-to-end, com certeza muitas pessoas, muitos profissionais de logística vão se interessar em conhecer um pouquinho mais e principalmente trabalhar também na empresa para estar aí dentro desse framework de excelência operacional que a empresa oferece.
o GuiaCast teve a honra de receber André Prado, CEO da BBM Logística. Falamos hoje sobre o tema Soluções Logísticas End-to-End. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com André Prado, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.